Bem-vindos a mais um podcast de História da Arte de André Moreno e Emily Borgani. Hoje vamos falar sobre o segundo capítulo do livro Arte Contemporânea, uma história concisa, de Michael Archer. O crítico norte-americano Michael Fried escreveu sobre os perigos da arte se degenerar em teatro em 1967. Na mesma época em que esse processo estava em andamento. O foco de Fried era o minimalismo, tendência das artes visuais que ocorreu em Nova York, no final dos anos 1950. O minimal art enfatiza principalmente formas elementares, geralmente geométricas, livres de efeitos decorativos ou expressivos, apresentando como núcleo a simplicidade, a neutralidade e o uso de materiais industriais, como o vidro e o aço. Se baseia na ideia de que os trabalhos de arte são apenas objetos materiais e não veículos portadores de emoções. Thomas Hess já havia feito críticas semelhantes às de Fried em relação à arte pop, de 1963. Nas suas palavras, é impossível conceber a produção de uma pintura pop sem que se tracem alguns planos para sua exposição. Ou, sem a reação em seu público, o objeto artístico permanece um fragmento. O rompimento das barreiras interdisciplinares resultou em uma mudança na arte na metade dos anos 60, assumindo muitos nomes e formas diferentes, como a arte conceitual, a arte povera e a arte forma. Estes e muitos outros têm suas raízes no minimalismo e nas várias ramificações do pop e do novo realismo. Essa década ficou marcada com essas novas artes, junto com a grande facilidade de acesso e uso das tecnologias de comunicação. É o caso da fotografia, do filme e do som. Com a introdução desses novos avanços, a arte passou a ser mais complicada de decifrar. A crítica norte-americana Lucy Lippard chegou a documentar esse desenvolvimento da década de 70 através de artigos, declarações e entrevistas. As informações serviram de amostra de como as novas tendências artísticas ficaram mais complexas. Novas dúvidas começaram a surgir. A arte deve ser encontrada dentro ou fora da galeria? A obra de arte tem forma substancial ou é um conjunto de ideias de como perceber o mundo? Seguindo o minimalismo, aparece o pós-minimalismo, uma arte que começou a aparecer por volta de 1968, sucedendo cronologicamente o minimal art, se apoderando das liberdades conquistadas nesse período e então reagindo contra sua rigidez formal. Essa arte se detém no processo de feitura das obras, na pesquisa com a cor e nas substâncias e nos materiais utilizados, que acabam sendo a assinatura das obras. O pós-minimalismo é visto por muitos como uma arte antiformalista, que dialoga com diversas tendências artísticas, como expressionismo abstrato e arte pop, por exemplo. Novas características chegaram ao mundo artístico. Passou a ser explícita a equivalência entre o espaço da arte e o espaço de sua contemplação. Notamos isso principalmente nas esculturas de Eva Hesse ou nas artes de Richard Serra, que evidenciam tanto as características únicas do espaço de sua exposição, quanto o processo pelo qual a obra foi realizada. É o caso das obras O Chumbo, de Serra, e O Filtro, de Barry Levar. Outros artistas, como os americanos Alan Sare, Keith Sonnier, Barry Levar e Robert Morris, também passaram a produzir obras que envolviam a disposição de materiais sobre uma área ampla, ao invés do tradicional foco na forma de objetos distintamente delimitados e separados. Morris talvez seja um dos maiores nomes do minimalismo. Isso se deve pelo modo como seu trabalho enfatiza a percepção, se definindo como o resultado da relação entre espaço, luz, tempo e o campo de visão do observador. Percebemos isso durante um de seus trabalhos. Em 1969, Morris incluiu diversos artistas em uma seleção de uma exposição que acabou tendo um impacto considerável e que defendeu fortemente a importância do processo como algo acima do produto. Podemos relacionar o minimalismo com outras artes.
Em 1967, a edição de verão Art Forum, que fortificou o debate em torno do minimalismo, continha alguns assuntos como arte e natureza do objeto, de Fritz, e tópicos sobre a arte conceitual, de Sol Lewitt. Com a chegada do minimal art, o debate da arte de conceito se tornou mais possível, embora ela já tivesse sido observada em 1960 pelo artista Henry Flint. Podemos definir a arte conceitual como uma arte composta de ideias. Nas palavras de Lewitt, nessa arte, a ideia ou conceito é o mais importante da obra. Quando um artista utiliza uma forma conceitual da arte, todo o planejamento e as decisões são feitas de antemão, e a execução é uma questão de procedimento rotineiro. A ideia se torna uma máquina que faz arte. Dessa maneira, a arte conceitual dá continuidade ao que já começou. Embora a impressão de que essa arte seja racional previsível, Lewitt insiste que ela continua sendo intuitiva, se devendo à necessidade dos artistas de completar coisas. Apesar de tudo, continua a ideia de que a arte de conceito era inexpressiva. A arte conceitual mostrava que as imagens podiam ser reconhecidas como análogas à linguagem, ou seja, uma obra de arte pode ser lida, e vice-versa. Um exemplo é a pintura de Magritte, A Traição das Imagens, figura que mostra um cachimbo com as palavras "Isto não é um cachimbo", escritas em francês logo abaixo. Novos questionamentos começaram a ser feitos em relação à apresentação da arte e de sua colocação. Onde seria localizada uma obra? Em um espaço doméstico, comercial ou em uma galeria? Em um ambiente externo ou interno? Essas dúvidas, apontadas principalmente pelo artista francês Daniel Buren, fizeram com que se redesenhassem as fronteiras das obras de arte. A ideia de que a arte como processo coincide com a vida do artista e com o mundo em que este vive, passa a tomar o lugar do entendimento da arte como conjunto de produtos. Comparamos assim o minimalismo com a arte de conceito. De um lado, temos uma arte que defende o significado de um objeto artístico, que se apresenta fora deste, em suas relações com o seu meio externo. E de outro, vemos uma arte que atrai críticas e análises para o fazer artístico. Muitas vezes, essa época conceitual é entendida como um período em que a arte se tornou insubstancial. Novos itens começaram a ser incluídos no mundo artístico, como documentações, mapas e listas de instruções, por exemplo. De acordo com Lawrence Weiner, a obra pode ser apresentada apenas em linguagem, e as opções dadas ao observador são importantes, pois, em suas palavras, a arte é sempre uma apresentação, nunca uma imposição. Nesse momento, o significado passado pelo artista à sua obra não é mais o foco da arte, e sim a percepção pessoal recebida pelo observador diante da peça. É deixado completamente em aberto o que o espectador pode fazer com essa informação. Grande parte da documentação da arte conceitual ocorria em revistas. A revista principal era a Art Forum, mas existiam outras, como a Art International, da Suíça, e International Studio, da Grã-Bretanha, por exemplo. Eram publicadas informações como imagens de uma obra, notícias sobre ela ou até a própria obra de arte, como é o caso de trabalhos compreendidos por elementos textuais e fotográficos. Essa fácil circulação de informações contribui para a internacionalização da arte conceitual. O termo arte povera, em português arte pobre, foi cunhado pelo crítico artístico italiano Germano Celanti em 1969. Diferente da arte da época, que até então encarnava a emoção e a ideia e buscava, segundo Celanti, o valor intermediário, a arte povera se direcionava aos fatos e ações, focando no uso de materiais mais simples e orgânicos, buscando certa poesia na presença desses elementos. Além das críticas à sociedade de consumo, o movimento trazia um contraste entre o novo e o velho e confrontava a existência humana. Esse novo método artístico podia ser observado nos trabalhos dos artistas Giovanni Anselmo, Giuseppe Pennoni, Yannis Kounelis, Mari Marisa Merce, Pino Pascali e outros. O contraste entre o novo e o velho na arte povera era muito guiado pelo passado italiano, o que pode ser percebido na obra Vênus dos Trapos, de Michelangelo Pistoletto, na qual há a justaposição de uma escultura de nu clássico perfeitamente esculpida, unida a uma pilha de retalhos de tecido.
o artista Richard Long apresentou uma nova concepção de arte em volta do simples ato de caminhar. Nessas caminhadas, Long utilizava de paisagens e materiais naturais como pedras, lama, galhos e água para criar imagens e compor formas geométricas, como círculos, quadrados e retângulos, trazendo o espírito do movimento americano Land Art. Essas obras eram normalmente expostas em alguma forma de documentação, como desenhos, mapas das rotas percorridas ou fotografias, gerando um questionamento de onde estaria a obra de arte. Se estaria na natureza e espaço em que a paisagem se encontra, ou na representação dos mesmos dentro das galerias. Já o americano Robert Smithson buscou criar uma relação entre a paisagem, a qual ele chamava de sítios, e as galerias, as quais ele chamava de não-sítios, gerando paralelos entre a arte e a indústria. Smithson levou a land art para patamares muito expansivos. A sua obra mais conhecida é provavelmente a plataforma espiral, de 1970, que é uma espiral de 460 metros de comprimento, feita com blocos de rocha basáltica negra, localizada no meio do deserto de Utah, às margens do Grande Lago Salgado. As obras de Long e Smithson eram deixadas nos seus locais de criação, e para Smithson havia uma relação íntima entre a formação e a vida dessas obras, as quais estariam suscetíveis ao esquecimento e a processos de corrosão da natureza. Seguindo essa linha de arte ambiental, o artista Walter de Maria criou a famosa obra Campo Relampejante, resultado da junção de diversas estacas de aço no meio de um deserto no Novo México. As estacas funcionavam como para-raios, recebendo as descargas elétricas vindas dos temporais. E então este fenômeno era capturado pelo artista através da fotografia. De Maria acreditava que o isolamento era a essência do land art. Para a crítica americana Rosalind Krauss, a arte terrestre não era nem arquitetura nem paisagem, pois não se encaixaria exatamente nos termos da arquitetura, mas também não seria parte integrada da natureza para ser paisagem. Em alguns casos, a arte terrestre funcionava como uma complementação da paisagem, dando ênfase para a mesma sem tirar seu valor, como acontecia nas obras de Nancy Holt e Mary Miss. Ou, em outros casos, a obra poderia se impor sobre a paisagem, o que é notável nos trabalhos de Alice Aycock. Os termos ambiental e instalação passaram a ser muito usados a partir dos anos 70, pois os espectadores passaram a acreditar que deveriam estar presentes nas obras para poderem vivenciá-las e observá-las. A instalação emerge do conceito de arte conceitual, e é uma forma artística em que ambientes são transformados em cenários por meio da pintura, escultura, recursos de multimídia e outros, visando a participação e interação do espectador com a obra, criando experiências visuais, auditivas, táteis e uma outra grande variedade de sensações. A instalação pode ser tanto efêmera quanto desmontada e remontada diversas vezes, e, diferente da arte terrestre, esta era comumente realizada dentro de museus e galerias. Dois artistas que utilizaram das instalações foram Dan Graham e Bruce Nauman. Em Present Continuous Past, de 1974, Graham introduziu em uma sala duas paredes espelhadas, e uma parede com uma câmera de vigilância, acoplada a um monitor que exibia a imagem capturada pela câmera com um pequeno atraso de tempo. Isso resultava em uma certa frustração do espectador, e desconectava a imagem gerada na tela do espaço real, criando um feedback de um passado extremamente recente em relação ao presente, ou seja, uma experiência de tempo e espaço. Já Nauman criou o famoso corredor de luz verde, que possuía um espaço extremamente comprimido em que cabiam apenas as luzes no teto. Este deveria ser adentrado, servindo como uma experiência claustrofóbica de espaço. Bruce Nauman utilizava com frequência o seu corpo em seus trabalhos, e gravava ações simples dentro de seu estúdio. Havia gravações do artista tocando violino, caminhando, correndo, entre outras, todas filmadas em tempo real, sem cortes ou roteiro. Outro artista que trabalhou com a ferramenta de vídeo foi Nanjun Paik, sendo considerado um dos primeiros. Ele produziu obras como Peixe Voa no Céu, de 1975, e Jardim TV, de 1977. Gilbert e George é uma dupla de artistas britânicos que trabalhou com a modalidade artística da performance. Proveniente do desenvolvimento da arte pop e da arte conceitual, a performance podia envolver teatro, música e artes visuais, além de ser flexível em relação ao local que era apresentada. A dupla de artistas trabalhava sob o slogan Arte para Todos, e produziu obras como Chuva de Gin, de 1973. Eles eram capazes de fazer os espectadores rirem e chorarem, reforçando ainda mais a parte socializante dessa forma artística. Pode-se dizer que na Alemanha a performance teve participação no movimento Fluxus. Outros artistas que fizeram produções artísticas na performance são Vito Conte, Dennis Oppenheim, Chris Burden e Marina Abramovic,
que utilizou da body art realizando atos perigosos ao público, como o uso de drogas psicoativas, o ato de dançar até desmaiar e gritar até ficar rouca. Joseph Beuys foi um artista que esteve presente na pintura, escultura, performance, happening e instalação. Ele tinha o objetivo de comunicar à audiência do que se tratava sua arte. Para ele, a escultura devia questionar e desafiar as premissas básicas da cultura popular, sendo essa a função de toda a arte, a qual a sociedade reprimia. Além disso, acreditava que o fluxo de informações obtidas através de uma obra não vinha da matéria usada, mas sim da ideia. Ele produziu obras como A Esquina de Gordura, de 1960. A diferença entre as artes como performance e happening do movimento Fluxus estava no fato de que, apesar de todos recorrerem ao Dada, os primeiros carregavam uma vasta multiplicidade de coisas e ideias. Já o Fluxus era mais simples e unitário em sua concepção.